muitas. E logo é ver nossos mestres, né? Porque essa provocação de ignorância, na verdade, é nossa oportunidade de estar paciente e desenvolver compaixão. Então, não é somente falar ignorantes, é responder com compaixão. Então, aí já não fica com a aflição da mente que rejeita, mas fica com a virtude da mente que acolhe. Então, é bem diferente. Então, por isso, a paciência, ela nos dá a oportunidade de desenvolver compaixão. E compaixão é liberação do sofrimento. Então, é através da provocação que nos libertamos. É assim como provocações desaparecem. Construímos boas causas. Então, devemos agradecer a oportunidade da liberação e entender se temos carros barulhentos na rua, essa causa nós construímos. Lá no passado fomos um barulhento perturbando, senão hoje não seríamos perturbados por barulhos. Entendendo dessa forma, fica mais fácil da gente entender que Aceitar. Exatamente, mas uma aceitação de sabedoria, né? Ou seja, não existe resultado sem causa. Se estou aqui experimentando esse resultado, é porque em algum momento gerei a causa. E aí gera uma compaixão para consigo mesmo, né? Um acolhimento. E assim vamos acolhendo, né? Vamos acolhendo todas as situações e não vamos experimentando aflições. E se aflições surgem, pois sentamos e meditamos e dissolvemos a aflição na sua natureza ilusória, porque não deixa de ser um simples pensamento, simples projeções mentais. Então, sentamos, meditamos, como vamos fazer agora, que hoje justamente vamos a tratar das emoções aflitas, das aflições, e vamos aprender através desse precioso método que nos oferece Mingyur Rinpoche, a em meditação desconstruir as aflições, nos libertar das aflições. O melhor é que não surja. Para isso temos a paciência e a compaixão. Mas se é muito intenso e não temos essa habilidade de aplicar paciência e experimentamos raiva, experimentamos aflições, pois sentamos para meditar e dissolvemos essas aflições, esses venenos da nossa mente e transformamos em sabedoria. Então damos um sentido superior à nossa aflição, fazendo dela uma experiência profunda de sabedoria. Então é muito interessante o treino da mente que nos propõe o budismo, porque de todos os lados nos vai conduzindo ao caminho da iluminação. Não experimentar aflição, desenvolvendo paciência e vigilância. No obstante, se mordemos o anzol e experimentamos aflições, pois senta, medita e desconstrói e se liberta dessa aflição. Em ambos casos, estamos desenvolvendo virtudes, quando desenvolvemos paciência e compaixão, estamos desenvolvendo sabedoria quando sentamos para meditar. Ou seja, quando caímos, não é ruim, porque quando cai, a gente desenvolve sabedoria, liberação. Então, quando aparece um provocador ou uma situação que nos provoque, não é ruim, é uma oportunidade para desenvolver mérito. E assim, com mérito e sabedoria, com as nossas caídas e os nossos inimigos, é como saímos do sofrimento e nos libertamos completamente. Então, eles são muito importantes, porque é através das aflições que vamos a conseguir nos libertar do sofrimento. Não é evitando as aflições, é utilizando as aflições no caminho da iluminação ou da liberação. Não se trata de evitar, se trata de acolher. E nesse acolher é quando desenvolvemos sabedoria e nos libertamos. Ao evitar e ao afastar, nós somente mantemos. E muitas vezes a gente joga lá para o fundo, lá para o inconsciente. A gente quer esquecer do inimigo. Não quero nem ouvir falar. Faz de conta que morreu.
É assim como a gente faz. Mas isso não é verdade, porque não acontece assim. A gente está jogando lá no inconsciente e essa raiva do inimigo que a gente falou que morreu dentro de mim, ela fica dentro de nós e ela fica se expressando através do nosso consciente. Ou seja, temos mau humor, nos tornamos pessoas mais iracundas, que não estamos satisfeitos e não sabemos por quê. E falamos que esse é nosso caráter. E falamos, ele é assim. E na verdade é que toda essa sujeira está no inconsciente e está bloqueando a felicidade e a alegria e está se expressando no consciente com uma mente insatisfeita. Então é muito importante a gente entender que não se trata de dar as costas no sentido de evitar, afastar e enterrar, mas de colocar na frente e desconstruir. Ou seja, fazer com que realmente essas aflições desapareçam na luz da consciência desperta. Isso é liberação. A repressão é um grande engano mental que traz mais doença do que solução. Então vamos a meditar um pouquinho. Vamos a conectar com o nosso corpo, mente. Vamos a concentrar. Concentração aberta. Sentindo aqui agora, com todo o seu sabor, seja agitação, dispersão, e com determinação, pouco a pouco, vamos trazendo a nossa mente para o aqui e agora. Em cada exalação, soltar e relaxar. Em cada inalação, abertura, receptividade. Nessa abertura, vamos nos tornando receptivos às energias do universo, gerando a intenção de atrair as forças positivas. Removendo toda energia estagnada de formas, pensamentos, preocupações e medos, deixando que essas sombras se dissolvam à medida que a luz vai entrando, iluminando. Em cada vez que o ar entra, sentindo a boa energia, iluminação, bênção, despertando o espírito, trazendo vigor, juventude, clareza, bem-estar. E tudo que são bloqueios, interferências, vão se dissolvendo como uma fumaça. À medida que vai amanhecendo e o sol vai surgindo no horizonte, toda a escuridão da noite vai se dissolvendo. Tudo vai se tornando claro, luminoso. E à medida que o sol vai se elevando,
A sua radiância luminosa vai tocando todos os seres, todos os lugares, desenvolvendo a motivação superior para o benefício de todos os seres, consciência aberta, conectada com as forças do infinito, radiante e luminosa, trazendo benefício a todos os seres, nenhum esforço, simplesmente descansando toda energia que se gasta correndo de trás de pensamentos de uma vida com pouco sentido verdadeiro, baseada na sobrevivência, no poder, nas honras. Quando deixamos de gastar energia nas aflições, essa energia se transforma em qualidades que emanamos e irradiamos. O espaço que estava ocupado por pensamentos, perturbações, preocupações, pois agora fica disponível um estado mental espaçoso, luminoso, claro, um estado de presença espaçosa, ao mesmo tempo radiante, em conexão com tudo e todos. Descansando uns instantes na consciência aberta. No treino da nossa mente em meditação, em concentração, o passo que vamos nessa semana experimentar é o apoio na nossa mente, o objeto de meditação, o objeto de concentração, onde apoiamos a nossa mente para que a mente não se perca nas suas próprias projeções, assim como fazemos no corpo, na respiração. Vamos a trabalhar com um aspecto mais sutil, mais abstrato, mas ao mesmo tempo é um objeto, é mais difícil, é mais inquietante, mas também nos dá mais presença. O objeto de apoio vão ser as aflições mentais. Aflição mental é a inveja, é o orgulho, é a raiva, é os ciúmes, é o desejo, é o apego. Tudo que gera desequilíbrio na nossa energia, agitação na nossa mente, gera um quadro onde estamos em desarmonia, em desequilíbrio, existe um mal-estar. Então vamos a trazer na nossa mente, vamos a escolher uma aflição mental que nesse momento nos esteja incomodando. A perda econômica ou de alguém, a ansiedade, a depressão, tudo são aflições mentais.
o medo, a insegurança. E vamos a colocar diante de nós esse cenário, porque a aflição mental não é algo isolado, ela surge de todo um contexto, de toda uma vivência, e ela é sustentada por razões. Então, trazendo esse cenário com as suas razões, essas razões, esse cenário, são circunstâncias complexas, são várias partes que vão se sincronizando dentro do tempo, espaço. E olhamos para essa vivência interna, uma experiência com imagens, sentimentos, pensamentos que geram essa aflição, que a gente pode colocar o rótulo de medo, o rótulo de raiva, de depressão, mas é uma experiência, como tudo, feita de partes, composta por várias partes, vários níveis. E logo colocamos uma etiqueta. Então, olhando para essa etiqueta, para essa aflição e abrindo-nos para a sua vivência, dentro dessa experiência de aflição, vamos a sustentar, nos apoiar, mas não nos vamos deixar ser seduzidos pelos seus conceitos. Vamos utilizar somente a aflição com todo o seu cenário como um apoio para nossa mente, para que a gente não pense em outras coisas e não se distraia com os pensamentos que gera essa situação de aflição. Vamos a dar-nos conta como a existência da aflição e a existência de todo esse cenário complexo que sustenta a aflição está na dependência de que nós estejamos concedendo realidade. Se deixamos de estar envolvidos com os conceitos, deixa de ser real. Então, olhando, apoiando e utilizando as aflições para descansar na consciência aberta, que é a única verdade que sempre está. Então, podemos utilizar as nossas aflições para conectar-nos com a consciência aberta, consciência infinita, consciência radiante, virtuosa, luminosa, com a essência do ser, com a essência de tudo. E trabalhar já na visão transcendental, na experiência supramental, amor e compaixão e iluminação. Então vamos a utilizar as aflições para entrar nesse estado transcendental e permanecer nessa visão superior. Então, trazendo a nossa aflição, seu rótulo, todos os seus compostos, sua arquitetura, permitindo que todas as razões que sustentam, argumentações que dão solidez e realidade a esse cenário, que fluam, sem se envolver. E ao mesmo tempo, sem se envolver com os pensamentos aleatórios que possam nos distrair da nossa meditação, mas mantendo esse foco na aflição,
Ao trabalhar com emoções negativas, com aflições mentais, como é algo intenso, desperta a intensidade também é uma boa ferramenta, porque nossa mente fica presente, ela não se distrai com outros temas da nossa existência cotidiana. A própria aflição, ela produz uma concentração mais firme, deixando que tudo que sustenta sua realidade se dissolva. As histórias da nossa vida que nos distraem, a aflição que escolhemos como apoio para nossa mente, e vendo como essa história que nos aflige, ela se desarma, ela perde a sustentação, e o que permanece claro é esse estado de presença, consciência desperta, que não se distrai com os conteúdos da vida cotidiana e que utiliza a aflição como objeto de concentração. Neutralizando toda tendência a dar solidez, realidade e importância. Tudo se dissolve numa neutralidade, que o único que fica claro é o estado lúcido, presente, desperto, não distraído, soltando todo o cenário do nosso apoio e descansando na consciência aberta, nesse estado lúcido, desperto, presente, não distraído.
Vamos a fazer mais um movimento de concentração. Vamos trazer uma aflição, podemos escolher outra aflição. Ou a mesma, trazendo o apoio de uma experiência de aflição mental, de emoção negativa. E novamente colocando como apoio da nossa mente e desarticulando toda a solidez, realidade, conteúdo, importância, toda a argumentação. E vamos a ver como tudo cai, tudo se desfaz e a situação fica neutra. Reconhecendo que tudo é um jogo da mente, não exista ninguém que faça algo para alguém. Quando tiramos a realidade que damos a todos esses personagens e relações, fica um fato sem toda a intensidade emocional. E serve de ponte para sustentar a consciência aberta, soltamos o objeto de apoio e permanecemos na consciência aberta, utilizando as aflições mentais como pontes para descansar na paz, na luz, no amor, na verdade. Descansando na consciência aberta, abertura, conexão, a própria essência luminosa, essência radiante, ao mesmo tempo que conexão com tudo e todos, é iluminação com tudo e todos, descansando na essência que é algo simples e natural, não produzido. E dedicamos nossos méritos, sabedoria, dedicamos a energia boa que temos experimentado, compartilhamos para que seja uma causa de bem-estar e conforto para todos os seres do nosso mundo. Uma inspiração mais profunda e abrimos um breve comentário em relação ao exercício que estamos desenvolvendo. As instruções, os métodos para que possamos experimentar paz e equilíbrio, eles são muitos, são como ferramentas que estão sendo apresentadas e esses métodos, essas ferramentas, estamos
aprendendo a como usá-las, não somente conhecê-las, mas experimentar o seu uso. Não se trata de ler um manual de meditação, mas se trata de ser guiados por esse manual na experiência. Então, esse manual de meditação, que é a Alegria de Viver, já apresentamos o livro em PDF, esse manual, que é o livro, ele é experimentado. É um método de meditação no qual devemos treinar a nossa mente e todo treino é progressivo e ao mesmo tempo é contínuo. Então todos os dias vamos progressando de semana em semana. E agora temos já algumas semanas que estamos progredindo, então temos como na nossa mesa várias ferramentas que nos foram apresentadas e experimentadas. Agora cabe a nós lembrar de utilizá-las no momento adequado. Tem momentos que é mais adequado colocar uma música de relaxamento e fazer uma meditação. Outros momentos se adequa melhor descansar nos sons naturais, outros na respiração. Se estamos muito agitados e muito aflitos, pois vamos a trabalhar com as aflições, a gente não vai conseguir sentar e respirar. Mesmo colocando uma música de relaxamento, a gente não vai conseguir se concentrar, porque se estamos aflitos, as aflições, elas agitam a nossa energia e a gente não tem concentração. Então, o mais adequado é trabalhar diretamente com a aflição. Então, vamos a colocar a aflição, que nesse momento é a boca seca, é o coração batendo, é a respiração curta, toda uma experiência física e ao mesmo tempo emocional e mental. Então temos muito material para que a gente consiga realmente colocar na nossa frente e concentrar a mente com determinação para que todos esses agregados, que são projeções que vamos nos identificando e dando consistência, possa se dissolver. Então, através da aflição, podemos conectar com aquilo que somos, que é a paz e o equilíbrio. Então, a própria aflição, ela é colocada no caminho da paz e do equilíbrio e da felicidade. Então, tem momentos que a forma de meditar é trabalhar com elas. Tem muitas emoções ou mágoas presas dentro de nós que estão relacionadas com o nosso passado. Essas aflições, elas já não existem, e não obstante, são nossas memórias que uma e outra vez se apresentam e nos contraem. Ficamos tristes, deprimidos, chateados. Então, em vez de ser uma presa, né? Em vez de ficar presos dentro desses estados mentais passados, pois lembrar que temos essa ferramenta. Então, se apresentam, é um bom momento para se libertar deles. Senão, eles vão ficar se repetindo uma e outra vez. Então, é o momento de nos libertar dessas aflições do passado. Então, colocamos na nossa frente e fazemos nossa meditação. Se lembramos de aplicar o método, se lembramos de utilizar as ferramentas nos momentos adequados, transformamos a nossa vida num caminho de equilíbrio, de paz e de virtudes e qualidades. Se apresenta naturalmente, mas é necessário aplicar a lembrança e logo utilizar as ferramentas. Não serve, eu sei. Tem que realmente colocar em prática. E se coloca em prática no nosso dia a dia, trabalhando com as circunstâncias que vamos nos encontrando. Tem momentos que está tudo muito em paz. Não tem nada borbulhando do passado e os estímulos que recebemos, eles são muito amáveis. Então vamos a meditar nessa amabilidade,
consciência aberta, e podemos utilizar a beleza como apoio, podemos utilizar um objeto visual, uma flor, uma imagem de Buda. Então, podemos utilizar objetos que despertem sabedoria. Por exemplo, uma imagem de um Buda para meditar, isso vai despertar uma experiência bem-aventurada, abençoada na nossa mente. Mas se estamos aflitos, seja por questões do passado ou do presente, o melhor é trabalhar com essas aflições diretamente e eliminá-las da nossa energia, da nossa mente, para que possamos estar espaçosos e que a luz interna possa estar irradiando e servindo, iluminando com virtudes o nosso entorno. Então, esse é o sentido dessa meditação. Tudo que são emoções, o que a gente chama de emoções, é reconhecido como desequilíbrio. Esses estados emocionais que no mundo são nos apresentados muitas vezes como positivos, eles na verdade são aflições mentais. O caminho do equilíbrio e da harmonia é o caminho da felicidade verdadeira, da paz e felicidade verdadeira. O caminho da euforia, da alegria eufórica e de todas as experiências de prazeres sensoriais, elas estão muito dirigidas a uma experiência de apego. Esse prazer sensorial, ele é um prazer muito de pico, muito momentâneo, muito na dependência de causas e condições, muito impermanente. Então ele traz um desequilíbrio de energia na sua própria natureza. A própria natureza impermanente dos prazeres sensoriais que tomamos como coisas boas, na verdade está provocando desequilíbrio e, na verdade, a sua própria impermanência, ela está nos desequilibrando e a sua própria experiência é de desequilíbrio. Então, é importante a gente entender que tudo que é emoção, que a gente chama de emoções, é tudo desequilíbrio de energia. O verdadeiro equilíbrio é não emocional. Aí encontramos a verdade do ser, ou seja, quando descansamos, quando deixamos de agregar valores às experiências, isso é emoção. Agregamos, projetamos e ficamos presos nas nossas projeções. Tristeza, mágoa, felicidade, alegria, tudo na dependência. Então, nessa dependência, projetamos e acreditamos que aquilo exista por si mesmo, sem darmos conta que é uma projeção da nossa mente, uma criação da nossa mente. A verdade, quando a gente olha de frente e desarma, a verdade do ser, ela é completamente equilibrada e harmonizada. A felicidade e a alegria verdadeira, estável e duradoura, que não é impermanente, que é absoluta, ela é tão absoluta que ela não tem nenhum movimento emocional. Então, esse êxtase do absoluto, da totalidade, ele não é emocional. Quando tem emoção, é porque tem identidade e identificação. Então aí tem ego, tem ilusão e tem ignorância. E tem sofrimento como sombra que acompanha. A experiência da natureza da mente, que é quando a gente consegue olhar para as aflições e não se identificar com as suas argumentações, essa ponte que se abre e nos conecta com a consciência aberta, a consciência aberta é um estado de não movimento. Essa quietude, onde tudo se movimenta, mas a nossa consciência não se identifica, não se arrasta, mas ela fica aberta, essa experiência dá alegria, dá bem-estar, dá completude, mas não tem emoção, não tem euforia, não tem picos, ela é completamente estável, por isso ela é incessante, ela é estável, ela é duradoura, ela é verdadeira, ela é absoluta. Tudo que é emoção
é distração, desequilíbrio de energia, ignorância e leva à sombra do sofrimento como resultado. Então, isso nos ajuda a tentar viver de forma mais equilibrada e mais feliz, evitando essa identificação e acreditando que a felicidade é uma experiência externa e produzida. Então, vamos começando a ter uma experiência mais profunda do que é verdade. Alguma pergunta, alguma dúvida? Tá claro o exercício? Boa noite, Monja. Boa noite, Tashilé. O exercício foi ótimo, né? A mente realmente ela é assim, quando você se acostuma, parece que ela perde o interesse. Aí é legal ter esse outro estímulo, igual você falou, né? Ter Sim. várias técnicas, vários meios. Isso eu vou levar para a vida, porque às vezes eu começo uma atividade e eu perco o interesse, né? Mas não é que a atividade está errada, mas é que a mente já se acostumou e aí eu perco, né? Não tem mais objetivo, né? Mas eu vou usar esse exercício, dar um movimento para talvez fazer o exercício virar outra coisa, né? Para continuar Então, motivado, né? o mais importante nesse desenvolvimento que estamos estudando é a consciência desperta. Aqui o nosso objeto de investigação todo o tempo é quem somos verdadeiramente. Ou seja, é a liberação do sofrimento. E aí todo mundo entende. Quando fala de sofrimento, todo mundo entende. Natureza da mente, ai, que coisa vaga, não sei o que é isso, fica difícil. Mas quando a gente fala sofrimento, seja emocional, seja físico, é algo que todos entendem. E quando falamos liberação do sofrimento, é o que todos desejamos. Quando falamos de felicidade, é o que todo mundo quer. Felicidade estável e duradoura. Então, o nosso objeto de investigação é que a nossa natureza, ela é felicidade. O que buscamos é o que somos. E o que somos não é produzido, ele é inato. Não está na dependência, não depende. Ele é autoexistente, ele faz parte da natureza. Então, a consciência que somos não é o ego nem o corpo. Ela é uma natureza bem-aventurada. Então, esse é o objeto que estamos tentando identificar. Quem é essa consciência? Porque no primeiro momento ninguém vê, porque a identificação ela é tão incrível e tão total que custa muito a gente conseguir um espacinho de visão. E por isso a gente vai meditando pouquinho a pouco e vai desenvolvendo. E vamos indo do mais fácil, que é corpo, respiração, até o mais difícil, que é uma aflição mental, onde o processo de identificação ele é total. Basta colocar a tua raiva aí na frente, com o teu inimigo, você vai ver a cegueira que se expressa, ou seja, a gente esquece de tudo, só tem raiva. Então, ou ciúmes, vamos a ver, né? De repente, pessoas bem cultivadas no Dharma e ficam loucos de ciúmes com a namorada, com a esposa, e não consegue se libertar dessa aflição. Então, para a gente entender que a aflição ela é uma experiência onde estamos mais identificados, onde o ego se apresenta com maior força, é na aflição mental. Então, é muito difícil a gente conseguir se libertar das aflições, por isso é muito difícil. A gente começou lá no começo. Então, quando a gente chega na aflição mental, é para a gente entender que o que somos sempre está. E o que sempre está, é bem-aventurança. Ou seja, é paz e equilíbrio. E se concentramos a mente, sempre vamos encontrar o mesmo, que é esse equilíbrio e essa paz e essa luz, porque é o que somos. Então, o objeto que estamos tentando reconhecer e tentando permanecer e desenvolver é aquilo que somos. Só que devido à nossa forte identidade e identificação, a gente vive cegos. Por isso fala que estamos dormindo e por isso falamos de despertar,
como acordar. Por quê? Parece que estamos dormindo? Sim, estamos dormidos. E vivemos como se estivéssemos sonhando, não vemos a verdade. A gente vê o que a nossa mente projeta e não a verdade. Por isso estamos despertando para o que é verdadeiro. A verdade é a paz, é o equilíbrio, é a luz, é o amor. Estamos vendo que até as aflições que parecem tão verdadeiras e reais, quando olhamos para elas dependem da força que nós estamos dando de realidade a elas. E o que existe por detrás delas, o que existe sempre, é a verdadeira força no nosso interior. Então é isso, esse é o objeto e o sentido da nossa investigação. E Mingyur, ele propôs esse método que ele está baseado nos métodos tradicionais e é muito da nossa época, porque nossa época é muito rápida. O ocidental, ele não tem nenhuma paciência, ele quer tudo para ontem. E ele quer ver resultados já, ele quer meditar e já está livre do sofrimento. Ele quer, por favor, me liberte já, pensando que é uma pílula que você toma e o sofrimento todo desaparece. Então, tendo em conta o nosso momento, a nossa época aqui no Ocidente, porque isso não é para os orientais. Os orientais têm outro tipo de mente. Isso é um método válido somente para o Ocidente. Então, ele apresenta muitos suportes. Ele vai mudando o objeto de uma forma muito inteligente para que a gente não se aborreça, não tenha tédio, porque para um ocidental meditar só na respiração é bem doloroso, é um grande esforço. E então ele fala, bem, já que vocês gostam de sempre algo diferente, sempre algo novo, pois toma 50 suportes de meditação e agora escolham qual se adapta em cada momento. Então, é um método desenhado para a nossa época. Os orientais não, os orientais eles são mais de pegar uma prática só e só fazer uma prática até ter realização. O ocidental se aborrece. Ah, eu já sei, eu já vi, eu não aguento mais. Não tem outra prática? Ah, eu já faço esse mantra, não tem outro mantra? Não tem, ele está sempre pedindo, ele nunca está satisfeito, ele está sempre pedindo. Já o oriental, não. O oriental, ele é de fazer uma prática só, e realizando uma, ele realiza todas. Ele não precisa de muitas, porque todas vão levar à mesma realização. O objeto de investigação é o mesmo. É a mente do ocidental que ela necessita muito estímulo para prender a sua atenção. E ela necessita ter muita variedade para poder escolher, para não se aborrecer, para sentir que tem muita coisa. O ocidental gosta de ter muita coisa. Então foi desenhado para nós. Então dessa forma, o meditador, ele não vai se aborrecer nunca. Não tem tédio na meditação. E toda meditação, ela vai levar, é uma ponte que leva para a mesma experiência. Então não importa se a gente vai meditar de olhos abertos numa paisagem, se a gente vai meditar numa música agradável, num som agradável, ou se vai meditar na aflição mental ou numa dor física. Se a gente concentra a mente, a técnica é a mesma. Concentra e não se identifica. Você vai chegar sempre na mesma fonte, na fonte criadora, na natureza do ser. Só que esse método, ele é muito divertido, porque ele é muito cheio de apoios, né? E muito inteligentemente foi colocado os apoios de forma progressiva para que a gente possa ter acesso à natureza da mente dentro da nossa condição de ocidental. Então ele é muito bom. Perfeito, Anny. Entende? Eu me sinto bastante assim mesmo, igual você descreveu. Sim. Você é da Né? geração mais Vindo do jovem. Ocidente, Você é da geração mais vindo para jovem, então você já é nascido nessa hiperatividade, velocidade e ansiedade também. Então, tudo cansa, tudo aborrece, tudo eu já sei, eu quero algo novo, eu quero uma nova notícia, eu quero ver novidades. É uma mente muito, muito agitada, muito acelerada, de muitos estímulos também. O próprio acesso à internet é um grande estímulo, né? E as redes sociais, que você se comunica com tantos ao mesmo tempo, né? E tudo passa muito rápido.
Então, a mente ela está acostumada a ter muito estímulo, então por isso esse método é muito bom, e sobretudo para as pessoas mais jovens. Os mais velhos é mais lento, então muitas vezes eu me encontro com meditadores mais velhos que preferem um método só. Eu mesma medito só na respiração, no corpo, logo práticas de mantras e deidades, mas toda essa riqueza ela está construída mais voltada para a nossa época e para os jovens. Então, é um método muito jovem, mas é também para todas as idades, é muito bom. Perfeito. Gratidão. Monja, por favor, esse livro que você está citando, você poderia repetir, por favor? Porque são tantos livros que eu me confundo um pouco. Qual é o livro? O livro se chama Alegria de Viver. Ah, o Alegria de Viver. É o primeiro livro do Mingyur Rinpoche que ele escreveu. Ele já escreveu, acho que 3 ou 4 que ele já escreveu. Esse foi o primeiro e ele é um manual de meditação. Então, isso que a gente está estudando, tanto no Alegria 1 como no Alegria 2, no Concentração 1, Concentração 2, ele está nesse livro, nesse manual Alegria de Viver. Lá a gente vai ver tudo isso, meditando, tem um capítulo que se chama Meditando nas Emoções, onde ele vai explicar, assim, com 5 páginas, e ele vai dar alguns exemplos, mas vem a ser o que a gente está praticando, o que ele explica no livro. Eu aconselho a ter o livro. O livro ele está esgotado. Eu no templo eu tinha feito várias impressões encadernadas e a gente vendemos no templo, mas agora também está fechado. Então, o melhor é pegar o PDF e ir em algum lugar e pedir para fazer uma encadernação. E aí tem um livro encadernado, né? E eu prefiro ler no papel, então eu gosto de fotocópias e encadernar. E ter como uma apostila, né? Mas é um livro muito bom para se ter, e ele é um manual maravilhoso. E para a gente que está praticando, então ele vai completar. Tanto é que dentro dessa guia que o Mingyur nos ofereceu para os instrutores, ele faz referências, né? Leitura sugerida, alegria de viver, aqui eu tenho, ó, meditando nas emoções. Alegria de viver, páginas 171 e 174. Ele vai dando as indicações de onde está o que a gente nesse momento está estudando, né? Então, é muito bom a gente acompanhar com o livro. Então, ótimo. Vamos dedicar nossos bons méritos e vamos a continuar daqui a pouquinho com o treino da mente no caminho dos filhos de Buda, desenvolvendo a qualidade da paciência. Gratidão e até daqui a pouco. Gratidão, Tashidele. Gratidão, Mônica. Gratidão.